Fala pessoal, boa noite. Professor Welder aqui, tá? Vou fazer a correção da prova de física do segundo bimestre, só da minha frente, tá? Só da frente 1. Bora lá então para o primeiro probleminha. A velocidade de um automóvel no decorrer do tempo é indicada pela tabela seguinte. Então ali a gente tem uma tabela de velocidade por tempo, né? E tá falando para você que a velocidade começa a 5 metros por segundo e vai aumentando sempre no mesmo padrão. Se a gente olhar aqui na tabela, ela tá aumentando de 4 em 4. Então esse é um movimento acelerado, né? E ele está aumentando de 4 em 4. Agora é o seguinte, moçada. Está aumentando de 4 em 4, mas isso não é direto o valor da aceleração, né? Porque está aumentando de 4 em 4, enquanto lá em cima está aumentando de 2 em 2 segundos. Para dar a aceleração, a gente calcula a mudança de velocidade a cada segundo. Então, é o seguinte. Se a velocidade está aumentando 4 metros a cada 2 segundos, significa que em 1 segundo ela aumenta 2. Então, isso já é para nós o valor da velocidade. Eu posso escrever isso aqui, ó, tá? Como delta de velocidade é 4 metros por segundo a cada 2 segundos, né? Temos, e aí calcula a aceleração, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Isso tem lá no formuláriozinho, no final da página da prova, né? Lembrando que as equações estavam todas lá. A conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, a aceleração como ΔV sobre ΔT, função horária da velocidade, V igual a F de T, e função horária do espaço, S como F de T, e aqui é a equação de Torricelli, tá? Então, bora lá voltar. A pergunta lá em cima escreva a função horária V igual a F de T. Então, eu preciso escrever, no fundo, V igual a V0 mais AT. E para isso, vou precisar da aceleração. Então, vamos calcular a aceleração. Isso é 4 dividido por 2, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Quando eu te peço para escrever V como função do tempo, eu quero que você escreva V igual a V0 mais AT. Da tabela, a gente tira que a velocidade inicial, V0, é 5 metros por segundo, e eu acabei de calcular essa aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a função horária vai ficar 5 mais 2 vezes t, e acabou esse primeiro item. É só escrever a função, não precisa calcular nada, só quero a função horária, tá? Aí depois, eu quero aqui o deslocamento sofrido pelo corpo entre t igual a 2 e t igual a 4. Olha, na tabela, eu já sei a velocidade em t igual a 2 e a velocidade em t igual a 4. Eu sei que a primeira velocidade é 9 e a segunda é 13. Uma vez que eu conheço as velocidades, que eu vou chamar de inicial, e conheço a velocidade final, que é 13, do item anterior eu conheço a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, e estou querendo que você me calcule um ΔS. Esses dados encaixam bonitinho na equação de Torricelli, mas também é possível resolver esse item de outras duas maneiras, pelo menos, tá? Eu vou usar a equação de Torricelli, que eu acho mais rápido aqui. V quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade final nesse trecho aí é 13. A inicial é 9, mais 2 vezes 2 vezes ΔS. Isso é 169, igual a 81 mais 4 vezes o deslocamento. Pego esse 81, levo para o primeiro membro da equação, fico com 169 menos 81, isso é 88, igual a 4 vezes o deslocamento. E aí, portanto, o deslocamento vai ficar 88 dividido por 4, isso é 22 metros. Então, o item B, que me pediu o deslocamento, está resolvido. Eu optei por resolver usando o Torricelli, tá? Mas existem outras maneiras de fazer. Aí, o nosso exercício 2, um exemplo de um movimento retilíneo uniformemente variado é a chamada queda livre dos corpos. Na Terra, os corpos são submetidos à aceleração da gravidade, cujo módulo vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é, a velocidade está aumentando de 10 em 10 metros por segundo a cada segundo.
Despreze os possíveis atritos e determine para um corpo em queda livre, partindo do repouso, o que se pede. Já grife isso aqui para você não esquecer, tá? Ó, partindo do repouso, isso significa velocidade inicial igual a zero. E aí vamos ver o que ele pede. Ele está pedindo para nós a velocidade em metros por segundo após 3 segundos de queda. Se eu quero calcular a velocidade e ele deu tempo, eu vou escrever a função horária da velocidade. A velocidade inicial vale zero, aqui desse dado do partir do repouso. A aceleração do movimento é a aceleração da gravidade. E se eu quero só escrever a função horária, eu paro aqui. V igual a 10t. Nessa situação, ele quer que nós calculemos a velocidade para t igual a 3 segundos. Então, eu vou lá e coloco o 3 no lugar do t. E isso fica 10 vezes 3. Portanto, a velocidade atingida é de 30 metros por segundo. Então, o item A também está resolvido, tá? A distância percorrida em 3 segundos de queda e a distância percorrida durante o terceiro segundo de queda, que são coisas diferentes. Tá? Eu vou separar para a gente ter espaço para resolver os dois. Vou fazer aqui essa separaçãozinha. E aí, bora lá. A primeira parte da pergunta, eu estou querendo a distância percorrida em 3 segundos de queda. Eu posso resolver isso usando o Torricelli, eu posso resolver usando o gráfico, posso resolver usando a função horária do espaço. Tem algumas maneiras de fazer isso. Como eu ando incentivando fazer o gráfico, eu vou escrever ele aqui, tá? Então, esse gráfico é o gráfico de V em metros por segundo, pelo tempo em segundos. Como nós estamos falando de uma queda livre partindo do repouso, então a velocidade inicial é zero, esse gráfico sai da origem. E depois de 3 segundos, a gente calculou no item anterior que a velocidade atinge o valor de 30 metros por segundo. Existe uma propriedade, tá? Nesse gráfico de velocidade por tempo. E essa propriedade, aliás, existe 2 propriedades, mas eu vou usar somente a propriedade da área. E a propriedade da área me diz que a área dessa figura fechada equivale numericamente ao valor do deslocamento, tá? Então, a gente vai lá. Eu sei que o deslocamento é igual à área, o número, né, da área. A figura fechada é um triângulo, a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Nessa situação, a base vale 3, a altura vale 30. Então, base vezes altura sobre 2. E aí eu fico com ΔS igual a 90 sobre 2. E, portanto, o deslocamento após 3 segundos, a altura que ele cai depois de 3 segundos, é 45 metros. Eu vou usar um raciocínio bastante semelhante para descobrir a distância percorrida durante o terceiro segundo e não em 3 segundos. É ligeiramente diferente essa pergunta. Eu vou desenhar o gráfico de novo para não ter que ficar poluindo a figura, tá? Então, V em metros por segundo, mas é o mesmo gráfico. Isso aqui em função do tempo em segundos, mesmíssimo gráfico, e, portanto, eu posso fazer ele assim, ó. E aí, ela atinge o valor de 30 metros por segundo. Só que antes de chegar no 30, a gente passa por t igual a 1, t igual a 2 e t igual a 3. O valor da aceleração da gravidade é 10 e a gente tem essa função horária aqui, ó. A função horária daqui de cima, ela está falando que a velocidade está aumentando de 10 em 10. Então, se eu olho depois de 1 segundo de queda, a velocidade é 10, depois de 2 segundos é 20 e depois de 3 segundos é 30. Deixa eu colocar com outra cor, porque ficou ruimzinho de ver ali. Então, 30, 20 aqui, 10 aqui. Quando eu falo para você que eu quero durante o terceiro segundo, olha a análise. Do 0 até o 1 é durante o primeiro segundo. Do 1 até o 2, durante o segundo segundo. E do 2 até o 3 é durante o terceiro segundo. Tá? Então, o terceiro segundo, eu estou falando aqui. Eu quero saber a distância que ele percorre durante o terceiro segundo. Se eu sigo a propriedade da área, significa dizer que
que eu vou calcular a área só dessa parte, para descobrir o deslocamento nesse intervalo de tempo, especificamente, tá? Entre esses dois instantes de tempo, especificamente. E aí, então, bora lá fazer a continha para descobrir esse ΔS. A figura formada ali é um trapézio, tá? Esse trapézio está deitado, mas continua sendo um trapézio. Para calcular a área do trapézio, eu preciso do valor da base maior, da base menor e da altura. Aqui na minha figura, a base maior equivale a 30, comparando esse lado com essa medida. A base menor vale 20. A altura é do 2 até o 3, portanto, vale 1. E aí, sobre 2, lembrando que eu estou usando a fórmula de área do trapézio igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí, aqui, fazendo essa continha, eu fico com 50 dividido por 2. E, portanto, o deslocamento durante o terceiro segundo de queda é igual a 25 metros. Eu poderia fazer isso por Torricelli, poderia fazer de outros modos, eu reforço isso, tá? É que como eu resolvi o item A pelo gráfico, eu acabei fazendo pelo gráfico também o item B. E aí vem a questãozinha bônus, que me fala que duas partículas se movem na mesma linha, né, na mesma reta, com o movimento dado pelas equações a seguir. E aí ele dá a função horária de cada movimento, são dois corpos, duas partículas, e aí ele pede, determine a posição onde as partículas se encontram, então eu preciso descobrir a posição do encontro e depois a velocidade de cada uma delas. Então eu vou fazer duas coisas separadas, tá? Primeira coisa, eu vou calcular o encontro. No encontro, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência, ó, a indecisão de cores aqui, hein? Primeira coisa que eu tenho que ter consciência é que no encontro a posição do corpo 1 é igual à posição do corpo 2. E, portanto, significa que eu vou igualar essas duas funções horárias. Fico com menos 10t mais 5t quadrado igual a 30 mais 5t menos 10t ao quadrado. Eu vou agrupar os termos que podem ser agrupados, isso é, eu vou levar esse 10t quadrado lá para o primeiro membro e agrupar ele com 5t quadrado, e aí eu fico com 15t ao quadrado. Vou agrupar agora o 5t, quando eu levar ele lá para o primeiro membro, fica menos 5t, agrupo com menos 10t, isso dá menos 15t, e aí sobrou para nós aqui esse 30, que vai ficar sozinho lá no primeiro membro, como menos 30, tudo isso igual a zero, e eu cheguei numa equação de segundo grau. Dá para simplificar, dividir todos os termos dessa equação por 15, e aí a gente fica com a equação mais agradável de resolver, tá? T ao quadrado menos t menos 2, isso igual a zero. Agora a gente pode fazer o Bhaskara para resolver isso, tá? Calculo o delta dessa expressão. Então, para calcular o delta, b quadrado menos 4ac, isso é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Esse delta dá 1 mais 8, que é 9. Agora, a gente vai e calcula o t associado a isso, usando menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E nessa situação, menos b é menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2. Essa expressão fica 1 mais ou menos 3 sobre 2. E daqui eu tenho duas possibilidades. Se eu uso a raiz, perdão, a parte positiva, né? Fico com 1 mais 3 sobre 2. 1 mais 3 é 4, dividido por 2 dá 2 segundos. Depois, 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2, isso dá menos 1. Só que menos 1 não convém, porque a gente não trabalha aqui com tempo negativo. Ainda não terminei de resolver a posição do encontro. Para determinar a posição do encontro, então eu escolho uma das funções horárias e substituo t por 2, que é o tempo que eles levam para se encontrar. Eu vou escolher a função horária do
da partícula 1, mas poderia ter sido a da 2. Eu vou escolher a da 1 só porque ela tem um termo a menos, para calcular. Então, menos 10t mais 5t ao quadrado. Troca o t por 2. Então, isso fica menos 10 vezes 2 mais 5 vezes 2 ao quadrado. Isso é menos 20. E o termo do lado direito também dá 20. 2 ao quadrado é 4 vezes 5 dá 20. Então, eu calculo que o encontro ocorre na origem, na posição S igual a 0. Se a gente substituísse na fórmula do 2, também daria, tá? É que eu não quero. Eu escolhi essa porque ela é mais simples, mas se você quiser fazer como treino, tem que chegar em S igual a 0 também, tá? Então, a primeira parte, que era a posição do encontro, está feita. O que eu preciso agora é determinar a velocidade de cada um no momento do encontro. Então, eu vou ter que calcular a velocidade do corpo 1 no encontro e a velocidade do corpo 2 no encontro. Para isso, deixa eu separar aqui nosso espaço, tá? E aí, para isso, vou fazer o seguinte. Essas funções horárias aqui são funções horárias de movimento uniformemente variado para o espaço. Então, elas são funções do tipo S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso, por comparação, descobrir quanto valem esses coeficientes. Então, eu sei que o S0 é um número que está sozinho sem o t. O V0 é o que multiplica o t elevado a 1. Então, na equação de baixo, o V0 vale 5. Na de cima, o V0 vale menos 10. E ainda tem o termo A sobre 2, que é o termo que multiplica o tempo ao quadrado. Na primeira expressão, A sobre 2 vale 5. Na segunda expressão, A sobre 2 vale menos 10. Com isso, comparando ali os termos que eu deixei em vermelho, tá? A gente consegue separar esses dados. Então, eu vou colocar aqui para o corpo 1 desse lado, para o corpo 2 desse lado. Para o corpo 1, a velocidade inicial é menos 10 metros por segundo. E aquele terminho A sobre 2 está dando 5. Isso significa dizer que a própria aceleração tem que ser 10 metros por segundo ao quadrado, porque se metade dela dá 5, então ela mesma tem que ser 10. E aí eu posso escrever V igual a V0 mais AT. Essa função vai ficar menos 10 mais 10t. E agora eu coloco o t igual a 2, que é o tempo de movimento até se encontrar. Fico com menos 10 mais 10 vezes 2. Isso é menos 10 mais 20. E, portanto, a velocidade do corpo 1 é 10 metros por segundo ao quadrado no instante do encontro. Agora eu faço a mesma lógica para o 2. Olho ali por comparação, a velocidade inicial dele é 5 metros por segundo. E o termo A sobre 2 nessa situação dá menos 10. Portanto, a própria aceleração tem que ser menos 20 metros por segundo ao quadrado. Aí eu escrevo a função horária de novo, V igual a V0 mais AT. V vai ficar igual a 5 menos 20t. E eu troco o t por 2, que é o tempo do encontro. 5 menos 20 vezes 2, isso é 5 menos 40. E, portanto, a velocidade do corpo 2 no momento do encontro é menos 35 metros por segundo. Então, um deles, o corpo 2, estava em movimento retrógrado e o corpo 1 estava em movimento progressivo. O exercício não pediu, eu estou falando por completeza, né? E aí, então, a gente finaliza aqui a correção da provinha de vocês. Espero que todo mundo tenha ido muito, 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 muito bem nessa provinha, tá bom? Um beijo, um abraço e um ótimo final de semana para todos e todas.